Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, o nosso Mestre, sempre agradecendo a Ele pela oportunidade. Hoje em especial, pedimos, Jesus, que a espiritualidade maior esteja ao lado da nossa companheira Paula Zampi, que ela esteja sendo assistida e que certamente encontrará, se já não encontrou, o equilíbrio do outro lado. Os méritos eram grandes, bem grandes. O trabalho foi bonito, muito bonito. A dedicação foi total. Então agradecemos, Jesus, por estar acolhendo a nossa irmã. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Creuza Leão chegou mais gente aí que escapou. Rodrigo Pavi, né? Pavi. Semana passada, antes de falarmos do tema da noite, depois nós vamos ter que dar uma corridinha. Semana passada, sexta-feira, nós pedimos preces pela nossa querida Paula. E no dia seguinte, sábado, às 6:30 da tarde, ela desencarnou. A Paula conheci bem, trabalhamos juntos 12 anos e continuávamos trabalhando na Rádio Boa Nova, com inicialmente o programa Quem Canta, Sua Vida Encanta, 12 anos atrás, e depois, um pouco mais recente, nós fomos para outro programa Entre Amigos, eu e a Paula. 12 anos de um trabalho intenso, né? Trabalhamos, nos dedicamos, e um período em que pudemos, né, conhecer mais a fundo a nossa querida irmã, e até cheguei a falar para pessoas, já vi gente se dedicar pela doutrina, porém, mais que a Paula, não. A Paula era uma entrega total à doutrina, um amor, uma dedicação como poucos, né? E ela deixou marcas profundas no coração de todos. Nós percebemos isso logo após a partida e até antes da partida, nos comentários, uma dedicação que deixou realmente marcas, porque ela fez tanto. Então, a nossa gratidão pela amizade que tivemos e que continuamos tendo, porque na doutrina espírita a gente sabe que as coisas não se encerram. A doutrina espírita matou a morte, né? Não existe mais a morte. Existe um distanciamento físico das pessoas. Entretanto, o vínculo permanece. Ah, como permanece! As nossas preces alcançam o coração dela. As preces dela alcançam o nosso coração. Então, é tão bom, né? E a gente lembra agora, né, de coisas que aconteceram, né, nessa convivência de tanto tempo. Uma coisa interessante, nós nos tratávamos com nomes diferentes, né? Quando eu escrevi os livros, eu mandava: Paula, você se prontifica a ler os livros e dar o seu palpite e tudo? Ah, não, manda. E aí eu mandava a cada trecho, a cada capítulo, eu mandava para ela. Ela dava os seus palpites lá, mandava de volta. E no livro, quem teve a oportunidade de ler,
viu que eu tratei de uma forma bonita, suave, né? Suave, como tem que ser. Judas Iscariotes. O que traiu Jesus, aquele que é o demônio, aquele... Não. Ali tem muita coisa que nas escrituras foram, no meu entender, colocadas de forma diferente. No meu entendimento, tinham que arranjar a culpa para alguém, ajeitar a culpa para alguém. Sobrou para ele. Não que ele fosse perfeito, não, nada disso. Mas não era aquele monstro que foi pintado. Então, eu coloquei uma série de argumentos, tenho até palestra, e depois, um pouco mais para frente, nós podemos falar sobre Judas. Analisando a história, analisando o comportamento, analisando um monte de coisas, a gente chega à conclusão que ele não era aquilo, não podia ser aquilo. Então, eu coloquei de uma forma muito suave o comportamento de Judas, né? Grande amigo de Jesus, quando as pessoas falam diferente. Quando nós colocamos essa posição, chegamos até a mencionar que, infelizmente, a humanidade colocou para cima de Judas um papel feio, terrível. E eu coloquei de uma forma diferente. Eu digo que mesmo as falhas que Judas teve, eu as teria igual ou pior, né? Entendo que seria isso. Mas nós nos esquecemos. Falamos que ele é um monstro, mas nós nos esquecemos que Jesus disse que era necessário perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele é monstro? Ou eu me coloco nessa condição por não perdoar, por não compreender? Então nós colocamos uma visão de Judas compatível com história, com comportamento, com lógica, com uma série de coisas, e eu digo, ele é como nós. E eu diria ainda, mais evoluído que ele. Ele mais evoluído do que eu, o inverso, né? E aí, colocando essa visão, a Paula, mas você tem uma visão diferente de Judas? Tenho. E aí ela colocou, na época, uma visão que ela tinha de Pilatos. E a partir dali, como eu falei que a gente acabou mudando o nome, WhatsApp, e-mail, ela me chamava de Adilce Iscariotes. E eu a chamava de Zampilatos. E ficamos assim, tratando o tempo todo, ô Zampilatos, ô Iscariotes. Então, vai deixar saudades, já deixou saudades, né? As marcas são profundas. E que as nossas preces cheguem ao coração dela e que a auxiliem a se equilibrar. Tá? Não vamos nos esquecer, não, né? Não vamos nos esquecer das preces. Ela também precisa, tá bom? Vamos ao tema da noite e vamos ter que dar uma corridinha, tá? Nós falamos o tema, colocamos como tema, Senhor, meus filhos são vossos. Por quê? É o episódio em que Jesus, há 2000 anos atrás, quando ia iniciar a distribuição do Evangelho, né, da Boa Nova, ele começava a convidar os discípulos. E chega um momento em que ele convida 2 irmãos, João e Tiago. Então, esse episódio que nós vamos narrar, comentando, é exatamente em decorrência desse convite que Jesus faz a João, que depois se torna evangelista, e Tiago, que vem a ser conhecido como Tiago Maior, o primeiro dos discípulos a ser morto. Tá? Então, vamos lá. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da palavra de Jesus defronte o mar da Galileia, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, falou Jesus. O pai deles era Zebedeu.
Desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago Maior, que vem a ser conhecido como Tiago Maior, e João, que viria a ser o mais novo dos discípulos, o mais jovem dos discípulos, que afirmam até que eram primos de Jesus, que já conheciam as pregações de João Batista, normalmente às margens do Jordão, né? E que tinham ouvido Jesus falar um dia anterior, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, entusiasmados, como se fossem irmãos bem amados, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor, que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Falaram largamente da aventura de sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes, galileus, eram dali, eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João, nesse momento, tomou a mão do Senhor e as beijou afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois jovens apóstolos, João e Tiago, eram ainda muito jovens e, regressando a casa, com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que havia ocorrido. Salomé era mãe deles, Maria Salomé, que afirmam ser irmã de Maria de Nazaré, Maria, a mãe de Jesus, a esposa de Zebedeu, que era o pai dos jovens. Apesar de bondade, ou de bondosa, e sensível, recebeu a notícia com um certo cuidado, como toda mãe, Chegaram lá, mãe, o profeta nos convidou. Opa, vamos devagar. Toda mãe, normalmente é assim. Também ela, Salomé, havia ouvido o profeta, Jesus, nas suas gloriosas manifestações no dia anterior. Pôs-se então Salomé a ponderar consigo mesma. Olha a mãe, as mães como são. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Pensava Salomé. Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Na cabeça de Salomé. O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes, pensava a mãe dos jovens. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro dessa nova fundação? Pensava a mãe dos dois. Seus filhos queridos bem que mereciam uma posição nesse novo reino. Interessante. O comportamento de uma mãe há 2000 anos não era nada diferente das mães de hoje, Cuidado com os filhos, o que estão fazendo, com quem estão andando. Olha, e aí ela começa a ver a possibilidade de uma ascensão social para os dois. Já pensando no futuro deles. Olha, uma boquinha no novo reino, será que eu consigo? Para João e para Tiago. Então, vou tentar arranjar essa boquinha. Tudo isso ainda é perfeitamente natural nos dias de hoje, Os pais, a mãe, o pai, querer colocar os seus filhos numa boa colocação, Uma boa colocação profissional, enfim, uma ascensão, crescer. Seguindo o relato. Então, precisava agir enquanto era tempo, pensava Salomé.
O povo, de há muito, falava em revolução contra os romanos, e havia comentadores mais indiscretos que anteviam a queda dos Antipas, a família de Herodes, que dominava. O novo reinado estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé foi procurar Jesus no círculo dos seus primeiros discípulos. Ela vai até a casa de Simão Pedro, onde Jesus permaneceu ali por 2 anos e 3 meses. E aí, ela diante de Jesus diz: Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as 2 figuras mais nobres do teu trono. É a mãe, né? É a mãe pensando na boa colocação para os filhos, garantir o futuro deles. Jesus olhou para ela e, num gesto bondoso, ele fala: Mãezinha, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Salomé, a mãe dos jovens, embaraçou-se. E além disso, o grupo que rodeava Jesus, que eram os primeiros discípulos, estavam a observar Salomé com indiscrição e curiosidade. O que será que ela está falando? Não estamos entendendo, né? Jesus sabia. Reconhecendo então que um instante não lhe permitia mais amplas explicações, Salomé se retira apressada e vai para casa e coloca o seu marido, Zebedeu, pai dos 2 jovens, ao corrente dos fatos. Então, nós sabemos que estamos em um mundo de expiação e provas ainda, né? Nós sabemos. Onde ainda prepondera o mal. O mal está aí, né? Graçando. Viver em comunhão, em consonância com aqueles que praticam o mal, é fácil. E a porta larga, né? Viver de acordo com aqueles que praticam o mal, que roubam, que assaltam, que atiram pedra, que xingam, isso aí é fácil, né? Parece até mesmo ser mais agradável viver no meio dos vícios, da desonestidade, da maldade. Nós vamos chegar no cálice, tá? Agora, a prática do bem, amor, caridade, respeito, aí costuma gerar muitos inimigos que insistem em minar o trabalho daquele que quer fazer o bem, procurando levá-lo no sentido contrário. A gente vê isso com facilidade. Inclusive até espíritos desencarnados também, né? Portanto, com baixo desenvolvimento moral, costumam tentar prejudicar aqueles que caminham no sentido do bem. Obsessores estão aí atrapalhando. Agora, beber do cálice, Jesus diz, será que eles vão querer beber do cálice? Aí é uma decisão dos 2. Jesus não pode interferir. Então, beber do cálice onde a maioria bebe, são os que estão desencaminhados, que fazem as coisas erradas, né? É fácil. Está aí. É só sair na rua e você arranja a turma. Não choca quase ninguém. Aí é mais um, apenas mais um. Seguimos, muitas vezes, sem sair do caminho da boiada. A boiada está indo e a gente segue, vai atrás, né? Não pensa. Vamos ver um exemplo. Quando, na minha época, quando era jovem, 10, 11, 12 anos, as coisas eram diferentes do que acontece hoje. Colegas de escola fumavam escondidinhos, porque os pais não permitiam. Na escola o professor também não permitia. E aquele que não acompanhasse, não fumasse, não entrasse no grupo, era colocado de lado, né? Então, não cedendo aquilo que estavam fazendo, era excluído do grupo, né? Isso lá algum tempo atrás.
Então, aquele que não acompanha aquilo que é mais fácil fazer, é o vício, é a bagunça, ele é meio deixado de lado. E o cálice a que Jesus se reportou? Será que eles vão querer beber do meu cálice? Esse cálice de Jesus? Muitas vezes aquele que segue acaba encontrando inimigos. Beber do cálice de Jesus pede força, pede seriedade, coragem, pede decisão, perseverança, empenho. É sair do comodismo, é sair do caminho da boiada, é fazer aquilo que é o correto. A boiada está seguindo para um lado, mas você querendo seguir Jesus, teu caminho é diferente. Só que nem todos estão dispostos a mudar de cálice, sair do cálice do mal para entrar no cálice melhor. Vamos seguir a narrativa. Ao entardecer, cessado o labor de Zebedeu, o pai dos jovens, ele, Zebedeu, era um velho judeu, muito apegado às leis de Moisés, muito apegado, como bom judeu que era. Então, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre, que estava na casa de Simão Pedro. Jesus recebeu a visita com extremo carinho. Nossa, Jesus, não tem o que falar. Enquanto o velho Galileu, Zebedeu, expunha as suas razões humilde e respeitoso. Ele foi falar daquilo que Salomé, a sua esposa, falou para ele. E aí Jesus diz: Zebedeu, tu, Zebedeu, que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes por acaso de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Então vamos ver lá. Os profetas estavam bebendo o cálice de Deus, fazendo uma analogia. O cálice que Jesus veio trazer. Foi bem recebido por aqueles que bebiam de outro cálice, o cálice do vício, o cálice, tanta coisa, que o povo fazia. Então, Zebedeu responde, Jesus fala isso dele. Será que foram amados por aqueles do mundo? E ele diz: não, Senhor, não foram. Eles foram rejeitados pelas pessoas do mundo. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Pergunta Jesus. Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou até banidos do berço em que nasceram, rejeitados por aqueles da própria localidade onde eles nasceram. Por quê? Porque eles traziam um cálice diferente. E aí Jesus diz: na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e João, o Zebedeu, ouvia humilde aquela explicação de Jesus e simplesmente respondia: sim, Senhor, é isso mesmo. Então, nessa passagem, nós vemos que Jesus dava a Zebedeu a oportunidade de perceber o tipo de cálice bebido pelos emissários do alto, diferente do cálice que se bebia aqui embaixo. Eles faziam, os profetas, eles faziam o bem e recebiam o sacrifício, a dor, a morte. Isso está registrado. A narrativa continua. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou falando para Zebedeu: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Zebedeu imaginava um reino, Salomé também, um reino na região, com palácio, com trono, com guardas. E Jesus diz: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas.
O trabalho árduo é o meu gozo, falou Jesus. O sofrimento é o meu cálice. Esse era o cálice de Jesus. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E aí Zebedeu, começando a entender, pergunta: então, Jesus, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? É outro reino, então. Zebedeu, então, tentando entender agora o que se passou. Zebedeu, como todos os judeus, trazia a presença de Deus no exterior, né? E não exatamente no interior. Isso até explica, por exemplo, o episódio da mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, quando Jesus lhe pede água e depois ele oferece: olha, eu tenho a água da vida. A água que você bebe mata a sua sede, e essa sede não volta mais. A sede do Espírito, né? E aí ela levanta uma dúvida. Ela fala: mas Jesus, nós somos samaritanos, não podemos ir adorar a Deus em Jerusalém. É proibido, nós somos segregados do povo judeu, né? Somos discriminados. E aí, nós amamos ou adoramos a Deus num monte aqui na Samaria, um monte chamado Gerizim. E agora? Eu tenho que amar a Deus ou adorar a Deus em Jerusalém ou no monte Gerizim? E aí Jesus diz: chegará um momento em que Deus será adorado em espírito e verdade. Em espírito, é aqui dentro. Não precisa exatamente do templo, da igreja, do centro espírita. São importantes, porque são locais onde as pessoas se reúnem para receber informação, para receber orientação, para estarem juntas, para trocarem experiências. Mas a adoração mesmo, estar ligado com Deus, é coisa interna. É coisa interna. Vamos aprender lá, né? Mas a coisa é aqui dentro. Então, Zebedeu, com essa explicação, ele começa a deslocar aquele Deus que era adorado por ele, pelos judeus. Externamente, ele começa a deslocar para dentro do coração. Olha que coisa fantástica, né? Quando disse então, Zebedeu: então o vosso reino é o da paz e o da resignação que os crentes de Elias falavam, ele começa a entender que Deus, o reino de Deus, a presença de Deus é aqui dentro, quando nós encontramos a paz interna, quando nós somos resignados com relação às coisas que maltratam o nosso coração, né? As dores, as doenças, né? Então eu consigo colocar o reino de Deus dentro de mim, apesar de sofrer, apesar de ter dores, apesar de tanta coisa, mas eu compreendo Deus aqui dentro. E Jesus veio nos esclarecer isso, né? Bem-aventurados os aflitos. Seja feliz, apesar da dor, apesar do sofrimento. Então Zebedeu já começava a deslocar Deus do lado exterior para o lado interior. Vamos seguir na narrativa. Jesus, então, com um sorriso de benignidade, ele ainda acrescenta: a paz, Zebedeu, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai, isso é meu reino. Olha, a consciência pura e a resignação à vontade do Pai. Está aí o reino, a construção do reino. E ele continua: mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito. Fica largado, ociosidade à toa. E de uma resignação que é vício de sentimento. Vamos comentar um pouquinho mais adiante. E Jesus continua:
trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. E a perfeição, né? Aqui estamos todos nós condenados, essa evolução. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Quando temos que nos esforçar para que essa obra se instale, vai ter sofrimento, porque tem muita gente que não quer que instale um clima de paz e amor, né? Então, ele falava da paz da consciência e a resignação à vontade do Pai. Isso é do reino dele. Só que os homens costumam buscar uma paz que é a ociosidade de espírito. Olha, vamos melhorar, vamos fazer isso aqui, vamos ajudar. Não, eu quero ficar aqui. Quero ficar meditando, por exemplo. Não, tudo bem, medita, mas arregaça a manga também, vamos fazer, né? Resignação, quando Jesus diz, é vício de sentimento. Resignado. Quantos estão resignados a tudo porque Deus quer? Será que Deus quer? Ou será que você construiu assim? Eu sou resignado. Deus mandou essa dor para mim. Deus mandou essa doença. Será? Será que é isso? Você está resignado porque Deus mandou? Você não tem culpa nenhuma. Você não fez nada errado. Deus é que está te maltratando. Eu estou com um problema no fígado. Esqueceu a bebidinha que você tomava toda hora? Deus mandou a cirrose, mandou a cirrose para o seu fígado? É isso? E aí Jesus diz, eu trago comigo as armas para o combate desse inimigo. Jesus deixou para nós o caminho. É a arma para combater esse inimigo. Então, o seu ensinamento é o caminho. Aquilo que ele nos deixou, nos deixa e continuará nos deixando sempre, é o caminho a ser trilhado. Eu sou o caminho. Depois ele disse, eu sou a verdade. Depois ele disse, eu sou a vida. Então, o seu ensinamento é o aprendizado para nós, a oportunidade para que nós consigamos fazer a arma, né? Não a arma violenta, mas ter os instrumentos para seguir no melhor caminho. E as suas obras, quando nós começamos a fazer as obras pautadas no ensinamento dele, nós construímos a verdade construída no interior de cada um. Então, Jesus é o caminho, e ele nos dá a oportunidade para que possamos construir a nossa verdade. E as consequências de seguirmos esse caminho, ou seja, a construção da verdade, nada mais é do que praticar a caridade, o perdão, o amor, o respeito. E para muita gente isso incomoda, não quer nem saber, né? Os que se dedicam a essa causa, caridade, amor, respeito, perdão, honestidade, causa, como são, vamos ver, né, o que acontece, como que essas pessoas acabam sendo avaliadas pela grande maioria da humanidade, aquela que não quer nada com nada, aquele que vai no caminho melhor, aquele que se, entre aspas, regenera, sai do vício e agora está caminhando bem, sai da ociosidade, está trabalhando em favor do bem. Normalmente são desprezados por muitos. São. Esse aí esquece. Esse aí agora é carola, sei lá, né? Muitos são desprezados mesmo que de forma velada pelos outros. São escanteados, deixados de lado. São considerados, ele mudou assim, esse aí é pobre de espírito. Exatamente o inverso. Esse é rico em espírito, né? Porque está fazendo bem. Muitas vezes, esses que mudam, que estão caminhando melhor, são taxados como pessoas que estão
perdendo tempo. E esse aí agora está abraçando essas coisas, está perdendo tempo, né? Acho que vocês devem ter ouvido pelo menos uma vez isso aí. Vamos seguir a narrativa? Vamos lá. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, Jesus prosseguiu. Olha só. Há homens, falou Jesus, homens poderosos. Poderosos, podemos entender, aqueles apegados às coisas da matéria, aqueles que estão mais vinculados à riqueza, ao poder, status, tudo isso aí. Então ele diz, há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, e transpõem em desespero e com a noite na consciência os umbrais na eternidade. Era poderoso, estava no seu palácio, entretanto a morte foi dolorosa. Poderosos da matéria, presos ao poder, ao orgulho, apegados. E aí Jesus diz, olha agora outra turminha, há lutadores, e esses lutadores que ele quer se reportar são aqueles que batalham, aqueles que arregaçam as mangas, os esforçados, os dedicados, que estão ligados a um trabalho vinculado a uma causa do bem, os operários do bem. E aí ele diz, há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos. Essas pessoas que estão batalhando pela causa do bem estão sendo trucidadas em todos os instantes, desprezadas, né? E ele continua dizendo, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito. São tão maltratados, mas o espírito sereno, ele está em paz consigo mesmo, né? Então, são entendidos pelas pessoas como derrotados. Jogaram seu tempo fora, deixaram de aproveitar a vida, e está perdendo a vida, né? Poderiam ter tido um futuro melhor aos olhos do mundo. Poderia estudar, ser um doutor, é bom fazer isso, sem sombra de dúvida. Mas, como ele está vinculado a uma causa do bem, parece que ele largou tudo. Ele está apenas praticando o bem, continua vivendo, continua seguindo o seu caminho, mas são intitulados como aqueles que estão jogando a vida fora, simplesmente porque amam o próximo e procuram servir de alguma forma, né? Continua Jesus, porque em todo o bom combate repousar um pensamento no seio amoroso de Deus. É um bom combate para eles. São felizes, muitas vezes maltratados, ignorados, não importa, são felizes, estão em paz, né? Para esses, o objetivo era um só, o bem, nada mais além disso. Jesus ainda continua. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância. Não, eu respeito aquele que faz errado, né? Para depois sofrer amanhã os efeitos destruidores. Daí nós vemos, na política, por exemplo, batendo palma para o mal que acontece, e amanhã vai ser atingido pelo mal que permitiu acontecer. Nós temos que trabalhar contra o mal, temos que trabalhar em favor do bem, para que o bem supere o mal. Por isso que estamos agora nesse momento de transição aqui na Terra, saindo da condição de expiação e provas, onde o mal prepondera, lutando, trabalhando para que o bem comece a ganhar mais espaço. Isso é necessário, né? E esses que aplaudem o mal de uma maneira falsa, acabam cometendo uma hipocrisia, uma falsidade, uma mentira. Jesus continua, os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, não, nem exterminam
Os que o sustentam também não. Seria um erro da parte deles não aprovar o erro e cometer um erro para exterminar. Não, de forma nenhuma. Pena de morte. Não faz sentido. Nenhum sentido. Você critica, condena o que matou e a pena é você matar o que matou? Hipocrisia. Os verdadeiros discípulos do céu não aceitam isso. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate por muito amar os seus filhos. O Pai, Deus, não quer que a gente viva no meio do mal, porque o mal é obra nossa. Ele quer que a gente cresça, evolua e que extermine o mal. Exterminar o crime, não o criminoso. Fazer com que o criminoso não cometa novamente crimes. E aí Jesus continua: vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos, João e Tiago, olhavam Jesus com os olhos calmos e venturosos, Zebedeu contemplava Jesus como se tivesse então à sua frente o maior profeta do seu povo. Já começou a mudar. Jesus já era o maior, né? Que na visão do judeu, Jesus era apenas mais um profeta. Para Zebedeu agora, Jesus ganhava uma posição superior. E aí Zebedeu exclamou, né? Grande reino, Jesus. E ali ele já dava expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração. E agora diz: Senhor, Zebedeu falando, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco. Já não era só os filhos, né? Não era só João e Tiago, era ele também. Trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Então a primeira visão de Zebedeu era aumentar o número de seguidores, fazer um exército de seguidores. Então o entusiasmo de Zebedeu, aumentar o número de seguidores, acontece ainda hoje. Muitas vezes, em determinados segmentos, né, na visão deles, não é crítica, é visão deles, só isso. Estão preocupados na busca de prosélitos, né, de seguidores, a qualquer custo. Não, tem que entrar, tem que trazer para dentro, vai pegar. É decisão pessoal. Tem que ser mostrada a mensagem, mas sem essa captura, né? A busca de prosélitos a qualquer custo. Vamos ver que às vezes nós não raciocinamos no trabalho do bem. Fazemos de forma equivocada. E não é maldade, apenas equívoco, né? Que um dia se ajusta. Há um episódio que aconteceu com o Divaldo, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Uma casa espírita está sempre trabalhando na divulgação da doutrina, que é a maior caridade que se pode fazer, é divulgar a doutrina. Mas também no trabalho social, assistência social, entregar cestas básicas, né, acolher as pessoas, tudo aquilo. E certa feita, Divaldo foi convidado e ele estava numa casa espírita. E exatamente no dia que estava sendo distribuída as cestas básicas. E aí o dirigente, com Divaldo ao seu lado, mostrava: Divaldo, está vendo aquela senhora ali recebendo a cesta básica? Nós ajudamos aquela senhora há 40 anos. Ao lado dela, está vendo aquela mulher? É a filha dela. Nós já ajudamos essa mulher há 20 anos com cesta básica. E aquela jovenzinha ao lado é a neta daquela senhora, filha daquela mulher. Já estamos ajudando a filha dela há 2 anos. Divaldo olhou, não era crítica, era uma constatação.
falou: olha, é bonito, né, acolher as pessoas nas suas necessidades, né? Tem fome, nós temos que ajudar realmente a matar a fome. Mas será que não falhou alguma coisa? Como assim? Se uma está sendo atendida há 40 anos, a filha há 20 e a neta há 2 anos, será que não deveríamos ter trabalhado no sentido de fazer com que essa família progredisse, trabalhasse, encontrasse um emprego, né? E se sustentasse em decorrência desse emprego? Esse é o correto. Porque senão vicia-se as pessoas a receber. E as pessoas que só sabem receber são as pessoas que não conseguem dar. Se você ensinasse a dar o esforço de si no trabalho, na dedicação, ela não precisaria receber. Ela compraria o alimento, né? Boa vontade, sem sombra de dúvida, amor pelo próximo, sem sombra de dúvida, mas faltou alguma coisa, né? Continuava Jesus nesse texto. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa, ele queria regimentar todo mundo, não é a do número, não, é a da verdade e do bem. Nós temos que distribuir a verdade e o bem, não sair caçando pessoas para trazer para cá, né? É certo que essa causa nossa será um dia a causa do mundo inteiro. Chegará a ser do mundo inteiro. É uma evolução, um crescimento. Mas até lá, Zebedeu, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. E aí Jesus explica. Por enquanto, Zebedeu, o número pertence, a questão do número, pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas, a mentira e a tirania, riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, Zebedeu, essência de toda a glória e de toda a vida, pede o quê? Pede um coração e sabe ser feliz. Olha a diferença. A tirania pede recursos, exércitos. O bem pede um coração e está feliz com isso. Que bela comparação de Jesus. Vamos lá. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Isso é impostura, o impostor. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Um homem bom, né? Outro exemplo de Jesus. Quem será maior perante Deus, Zebedeu? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Ou então um homem sozinho, bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: mas, senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha a resposta de Jesus. Em verdade, a mensagem da boa nova do evangelho é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Não aceitam, né? É por isso que o evangelho traz consigo o fermento de renovação. Um dia fermenta. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Alegria, vontade. Exterminando o mal e cultivando o bem,
A terra será para nós um glorioso campo de batalha, falou Jesus. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Pode ter caído, mas o trabalho dele permanece. Jesus complementa: não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Deus conversa conosco através de todos de boa vontade. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz de Deus se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim, no íntimo dos corações. É aí que o reino de Deus se instala. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, o velho judeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, Zebedeu via o reino de Deus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão, judeu, o patriarca, e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todo mundo entenderia. Todos abençoavam o Mestre no hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová, Deus, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus, ele revelara o Pai carinhoso e amigo dos seus filhos. Que ele acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Zebedeu já estava entendendo a coisa. O velho pescador de Cafarnaum, Zebedeu, soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclama: Zebedeu, levanta, levanta. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos, Zebedeu, tomou a mão de Jesus e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, Senhor, meus filhos são vossos. Eles te pertencem para esse trabalho. Jesus, atraindo docemente ao coração o velho judeu, afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração
a fonte da fé viva. Meus filhos são teus. É porque ele conheceu, entendeu a mensagem de Jesus. O que precisamos fazer? Trabalhar, unir a família, que está tão separada, né? As famílias, perdidas no mundo, sem atenção dos pais, caindo nos vícios. Trazer esses filhos, não os perder mais. Famílias que estão se unindo agora, não mais deixar que esses filhos sejam colhidos, sejam adotados pela violência, pelos vícios. Ensinar esses filhos, falar aos filhos, falar de Deus a eles e falar deles a Deus, para que possamos em algum momento entender que os filhos estão tão unidos a essa verdade, a essa bondade, ao caminhar reto em todos os sentidos da vida, não só religioso, mas bons cidadãos, corretos, trabalhadores, dedicados, para que em algum momento, mesmo que seja aqui no íntimo, a gente possa dizer a Deus: Deus, meus filhos são teus, não me pertencem, porque os nossos filhos estão apenas emprestados para o nosso bom trabalho. Vamos encerrando, pedindo que fechemos os olhos e que possamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. E sempre agradecendo a Ele por nos acolher. Apesar dos equívocos, das falhas, ainda é comum, é razoável que falhemos. Quem ainda não aprendeu, tudo que pode fazer ainda é errar ao longo do caminho. Vamos aprendendo cada vez mais, para que possamos crescer. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da nossa família, para que, no momento em que retornarmos, possamos dizer ao Pai: Pai, criei meus filhos para você. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos também para que Ele esteja bem perto da nossa querida irmã Paula Zampi, suportando as necessidades dela, auxiliando naquilo que ela precisar para estar bem refeita e o outro lado da vida possa rapidinho, se já não está, se encantando com o canto dela. Ela cantava e encantava. Aqui está cantando e encantando lá. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Obrigado pela paciência. E semana que vem estamos novamente juntos. Grande abraço e obrigado a todos, tá? Fiquemos todos com Deus. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a semana que vem.